Salve, salve telespectadores do canal Hentai Neko. Depois de tanto tempo só postando aleatoriedades neste canal, eu realmente pretendo me focar em um conteúdo de reflexão, colocando meus pensamentos para quem estiver interessado em ouvir. Isso não significa que seja uma verdade absoluta, é apenas a minha visão de mundo, totalmente honesta. Já faz um tempo que venho focando meus pensamentos exclusivamente em Deus, graças a tudo que anda acontecendo na minha vida. E devido a muitos vídeos cristãos que ando vendo, algo veio à minha cabeça. Em muitos desses vídeos é dito que não merecemos o amor de Deus, ou que Deus não nos deve explicações. Eu estava pensando, não necessariamente sobre isso, mas queria entender se existe um motivo por trás do amor de Deus. A conclusão a que cheguei, pensando bastante sobre o assunto, é que Deus nos deve algo, não no sentido de obrigação, mas no sentido de dever, um dever que Ele tem conosco. E, no meu ponto de vista, isso não começa quando nos tornamos humanos. Isso começa muito antes mesmo de desenvolvermos o livre-arbítrio. Isso acontece porque eu não acredito exatamente no Deus bíblico. Não me levem a mal, pois graças a várias passagens da Bíblia, eu aprendi mais sobre a natureza de Deus. Porém, a Bíblia trabalha de uma forma em que suas informações podem ter inúmeras interpretações, e cada um interpreta do jeito que quer, seja de forma literal ou não. O meu Deus não é aquele que vai contra fatos científicos, como por exemplo o Deus bíblico que criou o homem a partir do barro. Trata-se de uma afirmação que possivelmente tem uma interpretação profunda, mas que, de forma literal, para mim e para a ciência não faz tanto sentido. Isso se deve ao fato de eu ser um espírita kardecista. Na minha religião, Deus é abordado de uma forma mais complexa e ao mesmo tempo mais clara. Existe um conceito chamado de evolução do princípio inteligente. Nele, é explicado que Deus não nos criou homens. Na verdade, começamos como uma consciência extremamente simples, neutra, que não compreende o que é o bem e o que é o mal. Nessa fase, Deus nos faz experimentar inúmeras sensações em diferentes reinos da natureza. Começamos pelo reino mineral, onde nossa consciência, ainda simples, usa como veículo, assim como nossa alma usa o corpo, partículas elementares como quarks, gluons, elétrons e prótons, para entender a estrutura do universo em sua forma mais básica e fundamental. E esse processo não é rápido, dura uma quantidade inimaginável de anos, até entrarmos em reinos onde as estruturas mais básicas da biologia começam a surgir. Como, por exemplo, os vírus, que nem sequer possuem um reino na natureza e sobre os quais ainda hoje se discute se são de fato seres vivos, por se tratarem de uma carcaça de proteínas com um DNA. Resumidamente, é algo tão simples que é difícil dizer se está de fato vivo, mas está, porém de forma muito simples. Esse princípio inteligente passa pelo reino Monera, das bactérias, que já são consideradas seres vivos e são bem mais complexas do que os vírus, depois pelo reino vegetal com suas células eucarióticas, e pelo reino animal, onde é desenvolvido o instinto, além dos primeiros sentimentos mais primitivos e as primeiras noções de um livre-arbítrio mais simples e limitado, com uma inteligência também limitada como a de macacos, até nos tornarmos de fato seres humanos. Esse processo leva bilhões se não trilhões de anos, principalmente na fase mineral. Então, a minha opinião não se trata de pensar apenas no agora, mas sim no todo. Aí você me pergunta, eu entendi o seu ponto de vista, mas não entendi onde entra o dever de Deus conosco. Pois bem, Deus é o nosso Criador, e Ele é o que dá sentido a tudo no universo. Lembra do princípio inteligente? Se você entendeu a explicação, compreende que nada existe por existir. Tudo existe para suportar o nível de complexidade da nossa consciência, da nossa alma. Nós estamos aqui, no corpo humano, porque ele simplesmente é compatível com a nossa consciência. Possuímos um cérebro complexo, com bilhões de neurônios trabalhando incessantemente neste exato momento só para você entender tudo o que estou falando neste vídeo, para fazer você conseguir transmitir emoções e sentimentos através do seu corpo. Nosso cérebro é como uma espécie de máquina perfeita, que foi feita para transcrever tudo o que a nossa alma, com todos os trilhões de anos de experiência que adquirimos no decorrer da jornada, é capaz de proporcionar. Dizer que danificar o cérebro e mudar a personalidade de alguém é uma prova contra a existência de algo além do corpo não faz sentido. Quando você danifica essa máquina capaz de transcrever o que a alma quer passar no momento, a transcrição sai falha. Por isso existem pessoas incapazes de se comunicar direito, ou de sentir emoções direito. É uma limitação do próprio corpo sobre a capacidade de fazer a transcrição da alma. Agora me diga, com toda a experiência que temos hoje, seríamos capazes de existir no corpo de, por exemplo, um peixe? Não seríamos,
pois é quase como tentar guardar raios de sol inteiros dentro de um pote. O corpo do peixe foi feito para receber uma consciência compatível com ele, que é a de um animal muito simples. E me diga, quem dita isso? É Deus. É graças a Deus que somos capazes de deixar de ser apenas uma partícula elementar em um universo com 10 acentos circunflexo 80 átomos. E a grande questão aqui é, por que ele faz isso? Ele faz isso pois é a nossa evolução que dá sentido ao universo. Se Deus nos criasse e nos largasse, seria como não ter criado nada, pois o universo continuaria sendo apenas um monte de matéria estável. Não deixaríamos de ser partículas extremamente simples nunca. Porém Deus, desde o momento em que nos criou como consciência, tem um dever conosco: nos fazer evoluir até ascender a Ele, para que possamos alcançar a verdadeira felicidade ao seu lado. Resumidamente, Deus nos criou com o propósito de sermos felizes, e esse é o dever dele como Criador, pois é graças a isso que o universo é como é, e é por isso que ele nunca nos abandona. Sabe o mais engraçado de tudo isso? Deus é o caminho absoluto até desenvolvermos o livre-arbítrio, pois é a partir daí que achamos que conseguimos lidar com tudo sozinhos, que conseguiremos alcançar a felicidade por conta própria, mesmo que isso prejudique os outros ou a nós mesmos. Mas, felizmente, tudo culmina para que voltemos para os braços de Deus. Desde o início da nossa criação, da nossa existência, Deus nos guiou, Deus foi e continua sendo o caminho. E o mais difícil é aceitar isso com toda a nossa ignorância e ingenuidade. Nós, sendo tão pequenos porém ao mesmo tempo, incondicionalmente importantes para Deus. Então no fim, não é que Deus só nos ama por amar. Ele nos ama, pois possui um único propósito na vida de cada consciência que Ele cria. Muitos podem dizer que somos insignificantes, que não somos nada para o universo, mas isso é um grande equívoco. Por maior que o universo seja, ele é composto, em sua maioria, por átomos e partículas simples. As estrelas podem ser enormes e energéticas, mas elas não são capazes de pensar sobre Deus. Os buracos negros esmagam tudo com uma força inimaginável, mas não são capazes de refletir sobre si próprios como um único humano é capaz, caso queira. Nós podemos até ser insignificantes em questão de tamanho, e existir em um planeta que é menos do que poeira para uma galáxia em meio a trilhões, mas somos complexos. Temos vivência, experiência, capacidade de escolher por nós mesmos, e por incrível que pareça, estamos na fase mais rápida da evolução do princípio inteligente. É aqui que aprendemos sobre a moral, a bondade, e temos a capacidade de discernir, em vez de apenas experienciarmos o universo como uma partícula. Aprendemos isso seja pelo melhor ou pelo pior que o mundo possa nos oferecer. Podemos fazer a diferença de fato, e isso nos torna especiais em comparação com a maioria do universo no sentido literal da palavra. É um processo que parece demorar, mas isso se deve justamente ao fato da consciência que adquirimos em uma jornada cósmica junto de Deus, que durou bem mais do que a idade do universo conhecido. Este vídeo não foi feito para alimentar o ego dos seres humanos, porque ainda somos extremamente imperfeitos, além de não sermos nem de longe os únicos seres inteligentes da galáxia e nem sequer do sistema solar. Porém, é interessante pensar que não somos um nada, pois somos todos igualmente importantes para a consciência infinita que nos criou e que chamamos de Deus. Eu espero que este vídeo tenha te feito pensar um pouco fora da caixa. Eu pretendo postar vídeos como este com uma boa frequência, porque sinto que me faz bem externalizar meus pensamentos para a internet, já que não tenho muito para quem falar isso na vida real. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.